Então, meninas, estou vindo aqui hoje para falar sobre o nosso kit de pincéis, tá? Sempre que a gente faz uma sessão de maquiagem, é bom a gente incorporar esse item na sessão de maquiagem, porque é uma ferramenta, né? Como um médico, no caso, cirurgião plástico. Quando ele vai fazer a cirurgia, ele precisa das ferramentas dele para poder essa cirurgia ser bem sucedida. Ele não vai abrir a barriga da pessoa com a mão, não vai puxar o que tem que puxar lá de dentro sem o bisturi e tudo mais. Então, da mesma forma, no nosso kit de pincéis. Então, a maquiagem, ela é imprescindível que ela tenha os pincéis. Então, eu vou comentar sobre alguns pincéis aqui hoje, tá? Eu não peguei o pincel pra falar sobre o pincel de base, porque eu acho que é um pincel específico, assim, a gente não tem como incorporar ele na sessão de cuidados com a pele, tá? Perdão, na sessão de maquiagem a gente não tem como incorporar ele, por quê? Porque ele é uma coisa muito pessoal, você tem como levar ele e mostrar pra cliente que nós temos esse produto na empresa, mas não tem como você passar aquele pincel, só se você levar um pincel para cada cliente, que isso é uma coisa quase que inviável, né? Mas assim, se você tiver e mesmo assim, a higiene dos pincéis é uma coisa muito importante, tá? Então, o que eu acho bem adequado é a gente levar o nosso kit de pincéis. Então, assim, ele é fofo, a gente já conhece, né? Todo assim, é uma bolsinha. Eu peguei até aqui um novo pra mostrar pra vocês. Esse aqui é o novo, tá? Dentro dele vai vir todos esses pincéis aqui. Esse daqui são os pincéis desse kit novo. São 5 pincéis. Um pincel que eu chamo de pincel varredor, tá? Que é um pincel de pó. Um pincel iluminador de sombras. Um pincel que tem o chanfrado embaixo e o pentinho com a escovinha aqui em cima. E o pincel, um pincel de blush, que é esse grandão aqui, chanfrado também. E um pincel de esfumar, que é um côncavo, que eu acho que esses 5 pincéis são o básico, né, que uma pessoa precisa para fazer uma excelente maquiagem. Mas tem um pincel que eu sou, assim, apaixonada, que ele veio como edição limitada, tá? Da outra vez, há um tempo atrás já, como consultora. E eu acho que esse pincel, acredito eu que ele deve estar chegando na empresa, porque ele é um pincel, assim, incrível. Então ele é assim, tá? Não sei se ele vai vir nesse mesmo formato, mas ele é mais durinho do que os pincéis que a gente tem na empresa. Então vamos torcer, meninas, para que esse pincel venha, porque ele é um pincel imprescindível pra gente ter no nosso kit de pincéis. Esse também é um pincel que não dá pra gente demonstrar na hora da sessão de cuidados, porque como ele vai bem próximo da mucosa, então é uma coisa que às vezes a gente não tem como cuidar da higiene desse pincel adequadamente se for utilizado no olho de várias pessoas. Então assim, mas você pode demonstrar para sua cliente no dia que tiver na empresa esse pincel, porque ele é incrível, tá? Eu acho que ele tinha que ser de edição regular, porque é maravilhoso. Perdão, meninas, que eu ainda não me recuperei ainda, tá? Mas eu não posso deixar de fazer os vídeos que eu me comprometi. Então, vamos lá. Vamos para os pincéis de olhos primeiro, tá? Então, nós temos esse pincel, que é um pincel de côncavo. Ele é assim, tá? Ele serve para fazer a parte tanto de esfumar como o côncavo do olho, tá? Eu vou só fazer um movimento que é pra fazer essa parte mais escurinha aqui, tá? Existe já um vídeo meu que fala sobre como fazer essa make rápida que eu faço todos os dias. Então, são os meus 2 primeiros vídeos, que até eles foram divididos ao meio, porque eu não sabia editar direito. Então, esse aqui é o pincel de côncavo e ele é maravilhoso, tá? Ele faz esse Vzinho, ele aplica o produto de forma, a cor mais intensa, de uma forma que ele consegue esfumar melhor essa sombra, tá? Ele é maravilhoso. É um pincel que em toda maquiagem a gente tem, tá? Em qualquer empresa você encontra esse pincel. Agora vem um pincel iluminador, que é esse aqui, tá, meninas? Que ele é um pincel mais fofinho, tá? Ele recolhe o produto, lá vai, eu sou toda estabanada. Ele recolhe o produto aqui em cima de forma toda borrada de batom. Hein, menina? Vocês perdoam, né? Então, ele recolhe o produto com mais intensidade aqui.
E aí, quando você aplica, você usa ele para fazer a aplicação sempre na parte de iluminar o olho aqui embaixo da sobrancelha, tá? Depois vocês veem lá o meu primeiro vídeo que eu fiz, tá lá no meu canal. Vou passar no final o nome do canal, que aí ele tá ensinando todo o passo a passo da maquiagem. São 2 vídeos separados, vídeo 1 e vídeo 2. Então aqui ele vem e ilumina bastante, é um pincel iluminador, tá? Então ele é imprescindível, tá bom? E aí nós temos o pincel chanfrado, que é esse aqui. É um pincel assim maravilhoso também, porque ele vem essa pontinha dele aqui, ele aplica ele pode fazer um delineado aqui, você pegar uma sombra coal, ou uma sombra express, ou uma sombra navy, e aplicar ele aqui bem rente ao cílio, então ele vai fazer um delineado bonito. Ele pode, com a sombra expresso, ele pode fazer a pigmentação da sobrancelha. Então, assim, é um pincel que não dá pra gente deixar de ter. Às vezes eu quero fazer um olho mais marcado aqui assim. Então, eu quero fazer um acabamento mais forte. Eu vou com ele lá, depois que eu já tô com ele todo pronto aqui assim, eu vou lá com a última sombra que eu fiz e eu venho e dou batidinhas aqui assim, deixando mais forte. Depois eu venho com o pincel de esfumar e esfumo um pouquinho. Nossa, faz um efeito incrível, tá? Então ele é maravilhoso. E aí nós temos esse aqui, que eu uso esse lado daqui pra pentear o cílio quando fica excesso de produto, tá? Eu tiro, por exemplo, passou a máscara de cílio, passou tudo, eu venho aqui e penteio o cílio pra tirar o excesso do produto no pentinho. E esse daqui eu faço quando eu uso, hoje em dia eu uso o Brow Gel, né, que é aquele gel de sobrancelhas. Mas quando não tinha, eu maquiava e aí eu vinha e penteava a sobrancelha. Ele era muito bom pra pentear a sobrancelha. Mas sempre é bom, quem tem sobrancelha mais cheinha, fazer esse penteado e depois passar o brown gel, tá bom? Então depois vem os outros 2 pincéis, que são imprescindíveis também em qualquer maquiagem, que é o pincel chanfrado pra blush, tá? Esse pincel aqui, ele vai fazer a aplicação correta do blush, tá? No movimento correto. Do lado de cá você vira ao contrário e passa ele pra cá. Sempre a pontinha dele é pra baixo, tá, meninas? É nessa posição. Pra baixo em sentido das têmporas. Lá no meu vídeo de maquiagem, no primeiro e segundo vídeo que eu fiz, tem falando como que faz a aplicação dele, do blush, tá? Então, esse aqui é um pincel incrível pra vocês terem sempre, porque ele facilita muito. E na hora de explicar pra cliente, vai dizer que também é um pincel chanfrado, que ele é fácil de usar, que é adequado pra fazer o côncavo aqui da bochechinha, né? E também pra aplicar na parte de cima. Esse daqui, tem muita gente que vende esse pincel pra blush, mas eu gosto de usar ele pra fazer o quê? Passou o blush ficou muito intenso, aí eu venho com ele e faço varridinhas, né? Passei pó, achei que ficou muito forte, passo com varridinhas também, esse pincel. Eu vou falar sobre os outros pincéis, que é o pincel flap top, que é o topo reto, e o pincel de base, quando eu for fazer um vídeo sobre bases, tá? Aí eu falo sobre esses outros 2 pincéis, que eles são específicos para base, então é uma coisa que a gente não tem que se fixar muito, porque na sessão de cuidados com a pele, até você leva, quando você leva base em pó mineral, você leva o pincel flap top, que é aquele topo reto, assim. E ele é interessante, porque você pode demonstrar para qualquer pessoa, mas é interessante trabalhar ele sempre associado à nossa base, tá? Não vender ele associado ao kit de pincéis, tá bom? Então, meninas, assim, eu tô procurando fazer os vídeos bem curtinhos, como eu já havia falado com vocês, pra poder não ficar nada muito chato, dar informações curtas. E eu vou, antes de fechar essas informações de kit de pincéis, tem alguns produtos que eu acho muito legais também de vocês trabalharem na sessão de cuidados com a pele. Acho que vocês vão curtir trabalhar com isso, porque são produtos de efeito. Sessão de cuidados com a pele, não, meninas. Apaguem a palavra quando eu falar, tá? Sessão de maquiagem. Então, desculpa. Vai ser imprescindível vocês usarem. Então, por exemplo, o primer para olhos. É maravilhoso você usar porque é um produto de efeito. Você fazer a demonstração de como que funciona. Um lado com primer, o outro sem primer. Então, você vai colocar aqui uma gotinha na sua mão. E vai passar aqui, vai demonstrar para ela assim. Observa quando eu coloco minha sombra. Isso aqui eu acho que vocês já tiveram essa aula com as diretoras de vocês. Mas assim, é interessante sempre lembrar.
Então aqui tem primer, aqui não tem primer. Você vem com um pincelzinho assim, pega uma sombra assim, tipo essa roxinha, passa aqui, tá? E aí ela não tem a fixação tão boa. E aí você vem aqui em cima, passa ela, e ela, o pincel nem deixa ele correr, né? De tão molhadinho que fica, então ele vai segurando a pigmentação da cor da sombra, tá vendo? Mesmo que eu venha passar 2, 3, 4 vezes embaixo, não vai dar a pigmentação tão correta quanto dá com o primer. Então ela vai visualizar isso e isso vai fazer ela se apaixonar. Olha, tá vendo? Eu tô passando novamente o produto e passando aqui embaixo, pra vocês verem que não tem comparação, tá vendo? O produto é muito mais intenso quando você aplica com primer. Então, assim, isso é um produto interessante de vocês apresentarem, produto de efeito, porque maquiagem elas associam logo a efeito e não a cuidados com a pele. Apesar da nossa maquiagem ser toda direcionada para os cuidados com a pele, mas elas associam a efeito. Então, é interessante usar esse produto. Usar o nosso primer, o meu tá até acabando, o nosso primer de linha facial, porque ela percebe a pele dela mais macia, mais hidratada antes da base. Então ele é maravilhoso para vocês usarem durante a sessão de cuidados, tá? Sessão de maquiagem. É de tanto fazer sessão de cuidados, a gente fica falando sessão de cuidados o tempo todo. E o primer para cílios eu acho assim incrível, porque dá um cílião assim grandão, ó, tá vendo? Ele faz, eu coloco ele, coloco a Ultimate, coloco a Lash Love em cima, porque eu gosto de cílio boneca, meu, eu acho um olho marcado. Então eu acho ele assim, nota 1000 pra fazer, tá? Sempre com o aplicador descartável, tá? E o iluminador, pra você fazer esse iluminado abaixo da sobrancelha, iluminar aqui a face dela, aqui nessa região, topo do nariz, tá? Início da boca, isso tudo tem lá no meu vídeo. Passo 1 e passo 2 lá no vídeo. Que no meu canal, vocês têm que se inscrever no meu canal, que é Sayonara Maia, tudo em maiúsculo, Sayonara com Y, Maia com I, tudo em maiúsculo, 1604, Sayonara Maia 1604, tá? Então se inscrevam no meu canal, eu sempre posto os meus vídeos no meu mural no Facebook, tá? Compartilho no mural de algumas amigas, no mural da Isolda, compartilho também no mural de alguns grupos, tá? E espero que vocês sempre, que esses vídeos estejam sendo realmente de muita serventia mesmo para vocês como consultoras, tá? Para as minhas consultoras que estão distantes, eu acho que isso é uma coisa muito interessante, porque vocês não têm treinamento comigo. E eu queria muito poder estar perto de vocês, mas não é sempre que a gente consegue, né? Eu tento o máximo responder e-mail, falar com vocês via Facebook, entrar em contato com vocês por Skype, todas as ferramentas que existem, né? De facilitar, eu tento, mas mesmo assim é diferente a gente ter o contato direto, né? Mas, pelo menos pelos vídeos, eu percebo que vocês tiram muitas dúvidas depois comigo. Então eu agradeço muito essa ideia que uma amiga minha me lançou para que eu pudesse estar fazendo isso com vocês. E eu sei que está sendo assim de utilidade não só para minha unidade, mas também para muitas outras consultoras que têm me falado, que têm gostado bastante, até diretoras também, que estão gostando dos vídeos. Então, meninas, que bom que tá dando certo. Vamos continuar. Um beijo em todas. A minha mão toda borrada, mas isso é coisa de consultora mesmo, né? A gente vai fazer sessão de maquiagem, sai toda melecada, aplica lápis de olho na mão, sai de lá parecendo... E às vezes quando a gente esquece de limpar antes de sair e vai dentro sei lá, vai no banco depois, vai em algum lugar e a pessoa fica olhando pra sua mão e você nem lembra que tá com aquilo tudo melado, né? Mas é isso aí, meninas, um beijo em todas vocês, espero que tenham gostado. Tchauzinho.